E o Max Filho merece um terceiro mandato em Vila Velha? Olha, pela experiência exitosa que tivemos quando fui prefeito de Vila Velha, as duas gestões onde mais cresceu a saúde pública, onde mais cresceu a educação em Vila Velha, num tempo em que eu não tinha assim muito bem articulado o governo federal, o governo estadual, e mesmo naquele tempo eu não deixei a peteca cair. Hoje, muito mais experiente, muito mais preparado, muito mais bem articulado, com essa boa relação desenvolvida no plano federal, com o apoio dos 3 senadores da bancada capixaba, com apoio no governo federal, apoio do governo do estado. Acho que temos tudo para fazer não mais aquela boa primeira ou segunda administração que fiz em Vila Velha, mas temos tudo para fazer a melhor administração de Vila Velha. O senhor até destacou que a educação foi um dos pontos que realmente ganharam destaque nos governos do senhor. A gente vive um momento hoje, e inclusive com a PEC 241, que prevê cortes, congelamento nos investimentos em educação, por exemplo. Num eventual governo do senhor, como o senhor trataria essa área? Da mesma maneira que o senhor tratou nos governos anteriores, ou o senhor também teria que submeter essa área a um ajuste que hoje é o que se diz como realidade, né? Não, eu trataria com o mesmo foco e atenção que dei. Eu zerei o déficit de matrículas na rede de ensino fundamental, que é a criança de 6 a 14 anos. Quem zerou o déficit de matrículas fomos nós. E agora o foco é trabalhar para zerar o déficit de matrículas na rede de ensino infantil, criança de 0 a 5 anos. A PEC 241, ela congela o governo federal, o gasto do governo federal, ela não atinge os estados, muito menos os municípios. Então, os municípios continuam com a sua autonomia preservada e o foco na educação foi assim que nós trabalhamos, e vai ser assim que nós vamos retomar o foco na educação, puxando a qualidade do ensino para cima. Vila Velha, no nosso período de governo, a nossa experiência, elevou o IDEB de Vila Velha acima da meta fixada para Vila Velha. Hoje a meta fixada é uma, o desempenho é outra, inferior. Quando fui prefeito, a média do Espírito Santo era uma, o IDEB de Vila Velha era outro, pontuando acima da média do estado. Hoje, Vila Velha pontua abaixo da média estadual, ou seja, com o Max Filho, o IDEB de Vila Velha puxa o Espírito Santo para cima. Sem o Max Filho, Vila Velha puxa o Espírito Santo para baixo. Então, esse foco, essa gestão, com foco na educação, na política pública de valorização do profissional, do magistério, nós vamos retomar isso com força. A gestão democrática nas escolas também se perdeu esse cuidado, esse zelo e essa forma participativa de construir uma nova escola. Então esse foco vai voltar a ser prioridade na nossa futura gestão. Fora da prefeitura, a partir de 2009, como é que o senhor observa Vila Velha nesses 8 anos que o senhor esteve fora da prefeitura? Olha, é verdade que também tive um pouco fora de Vila Velha, né? Eu trabalho em Vitória, sou servidor de carreira da Justiça do Trabalho. Aqui em Vitória também procurei fazer meu mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local, depois que deixei a prefeitura. E nesses 2 anos eu tenho morado em Brasília, né? Então eu fico um pouco mais distante do dia a dia da cidade, mas assim, sempre prestando conta do mandato, toda segunda-feira vindo a Vila Velha, dialogando com a cidade. Eu percebi um retrocesso grande na área social, né? O sucateamento das escolas, o sucateamento das unidades de saúde, dos programas que nós havíamos implantado. Por exemplo, o Programa Saúde da Família enfrentou um sucateamento, um esvaziamento, as equipes estão incompletas, desmotivadas, enfim. E no diálogo com a cidade, essa campanha nos possibilitou viver intensamente, dialogar intensamente com todos os setores da cidade. A gente vê que coisas assim essenciais, básicas, que Vila Velha veio perdendo nesse período que eu estive fora, né? Nós tínhamos, por exemplo, a etapa estadual, a etapa do Circuito Nacional de Vôlei de Praia, era realizada em Vila Velha quando fui prefeito. Nós perdemos isso, perdemos outras referências, né? Eu fui receber um apelo dos empresários do centro de Vila Velha pedindo para voltar com a iluminação de Natal, quer dizer, as coisas que estavam no piloto automático da cidade, a gente veio perdendo e retrocedeu em muitos setores, né? Então é preciso, estou voltando para isso, para colocar a casa em ordem, para a gestão
nas políticas públicas, especialmente na área social, voltarem à carga, voltarem com força para prestar serviço em quantidade e em qualidade a toda a população de Vila Velha. Mas o senhor volta num cenário de crise, né? E investimento nas áreas sociais requer um investimento grande, assim, substancial. Como criar essas condições para oferecer esses serviços? Só incluindo, completando a pergunta da Renata, porque assim, além do cenário de crise, que essa é uma realidade para todos os prefeitos que vão assumir em 2017, o senhor ainda provavelmente vai ter um agravante da gestão que o senhor vai herdar, a gestão que foi mal avaliada o tempo todo, e as urnas no dia 2 confirmaram isso, quando o prefeito Rodney não conseguiu nem ir para o segundo turno. Então, provavelmente, o senhor mesmo tem sido crítico, né, da atual gestão, o senhor deve dar uma gestão bastante complicada, né, acrescentando esse cenário de crise. Olha, eu fui prefeito e o cenário que eu recebi não foi diferente, né? Meu primeiro orçamento era de 100 milhões de reais. O orçamento que eu vou arredar é um orçamento de 972 milhões de reais. Então, assim, eu não sou um marinheiro formado em calmaria. Eu sou um marinheiro formado na tormenta, na tempestade. Eu tenho essa experiência, né? Eu realizei o primeiro programa de modernização da administração tributária, tirei o foco dos fiscais de renda do alvará de funcionamento, coloquei o foco lá na indústria do petróleo. Nós descobrimos que haviam sido feitos 4 furos de petróleo em alto mar, no mar de Vila Velha, no mar territorial de Vila Velha. Nós recuperamos os marcos geodésicos, que são os 9.900 pontos no mar, que estabelece o nosso limite com Vitória ao norte, com Guarapari ao sul. Recuperamos uma informação da Marinha do Brasil chamada Aviso aos Navegantes, que dá posição de plataforma de petróleo, de navios no dia a dia. Recuperamos e descobrimos que haviam sido feitos 4 furos de petróleo em alto mar. Naquele período, para fazer um furo de petróleo, se gastava de 40 a 80 milhões de reais, ou seja, a prefeitura estava engolindo essa receita, quer dizer, não estava vendo essa receita e estava botando a fiscalização na porta do pequeno comerciante, do lojista, cobrando alvará de funcionamento. Quer dizer, nós alteramos o foco, nós enquadramos Vila Velha como zona principal de produção de petróleo. Nós não produzimos petróleo, mas por termos indústrias voltadas à cadeia da produção de petróleo, nós enquadramos Vila Velha perante a ANP, Agência Nacional de Petróleo, como zona principal de produção de petróleo. A partir de 2005, Vila Velha começou a receber royalties de petróleo. E royalties de petróleo é receita na veia, que não tem vinculação de Câmara Municipal, não tem qualquer outra vinculação. É um dinheiro limpinho para fazer investimentos, né? Não é nada. Nessa crise que estamos atravessando no Brasil, e a indústria do petróleo em especial, o barril do petróleo nunca esteve tão baixo, no ano passado, isso colocou 15 milhões de reais nos cofres da Prefeitura Municipal de Vila Velha. Então, quer dizer, você tendo essa experiência, você sendo criativo, você tendo uma visão mais larga, não apenas do dia a dia de prefeitura, ficar engolfado em problemas burocráticos, mas uma visão estratégica. Você tem como atrair novos setores para Vila Velha. Nós reduzimos a alíquota do ISS, por exemplo, para a indústria do petróleo, reduzimos 5% para 3%, acolhemos algumas empresas, e isso fez de Vila Velha ser uma zona principal de produção de petróleo. Eu acho que nós sabemos fazer e já temos experiência da escassez de recursos. Agora, essa boa articulação com o governo estadual e o governo federal, nós não vamos perder isso. Isso vai ser muito importante, porque há bons projetos, há liquidez no mundo, ou seja, o Brasil pode voltar a ser uma fronteira de bom investimento, né? O Brasil perdeu o selo de bom pagador, o selo de investimento, mas isso é possível que o Brasil retome, e uma vez retomado, nós podemos nos credenciar, inclusive, a financiamentos de órgãos multilaterais, órgãos internacionais. Houve uma marca nos seus outros governos, e isso é tácito, todo mundo sabe disso, que é o boicote que Vila Velha sofreu durante o governo do Paulo Artung. A gente percebe que o senhor, dessa vez, teve até uma preocupação de mostrar que essa situação com o governador foi pacificada, até um termo, acho que o senhor mesmo que usou, e
Quanto isso é importante, o senhor quer mostrar que tem uma boa relação com o governo e é um aviso para os eleitores? Olha, nós não vamos ser novamente boicotados pelo governo do Estado? Olha, eu fui prefeito nos 2 últimos anos do governo Zé Inácio e no início do governo Paulo Artung. E o Paulo Artung ganhou a eleição disputando uma eleição extremamente acirrada e ganhou por 2% do meu querido pai, que foi o candidato a governador naquela ocasião. Aquilo gerou um certo afastamento nosso, um certo distanciamento, e eu não gostaria de repetir aquele período em que eu estava assim, um tanto quanto isolado do governo estadual. E eu estava até mesmo disposto, se fosse sofrer qualquer tipo de veto da figura do governador, eu admitia até mesmo a possibilidade de não ser candidato a prefeito. Se eu não fosse ser solução, o problema é que eu não quero ser. E o governador Paulo Artung foi uma das pessoas que eu fiz questão de ouvir antes de me colocar como candidato a prefeito. E, na verdade, ele viu na minha candidatura uma solução dos seus problemas, uma vez que o prefeito que ele ajudou a eleger, que é o atual prefeito, ele já não era segredo para ninguém, tinha uma forte rejeição na cidade, terminou se confirmando nas urnas, ele não passou para o segundo turno, é o único prefeito da Grande Vitória que não foi para o segundo turno. E quando ele viu a possibilidade de uma candidatura minha no PSDB, que é um partido aliado, partido do vice-governador, o governador ele teve uma reação exultante, né? Ele ficou muito entusiasmado e naquele momento eu senti que era de Deus que eu devesse colocar o meu nome à disposição e admitir a possibilidade de ser candidato a prefeito. E aí essa boa relação ela foi restaurada, foi curada. Claro que há uma grande dose de participação nisso na figura do vice-governador César Cornago, que é um homem forte do governo. César virou vice-governador do Paulo na eleição de 2014 e ele fez essa reaproximação e hoje há uma relação de parceria que nós não vamos perder uma vez na administração do município. O PSDB teve um grande aumento no número de prefeituras nessa eleição, mas evidentemente vai ser um pleito na Grande Vitória, um dos municípios, no maior colégio eleitoral do estado. O senhor tem o tamanho, a importância da sua eleição para o PSDB no Espírito Santo e para o PSDB nacional? Olha, houve um momento em que o PSDB nacional tentar me convencer a não ser candidato a prefeito, né? Mas eu acho que depois da desistência do Luiz Paulo em Vitória... Por causa da representação na Câmara? Porque eu estava integrando bem a bancada, no momento, assim, tendo reconhecimento dos meus pares, né? Virei o relator do caso Cunha na CCJ, por indicação do plenário da comissão. Mas aí, a partir desse momento, o PSDB começou a apontar uma necessidade de uma candidatura com densidade eleitoral na Grande Vitória. Sendo Vila Velha um município de maior população, de maior eleitorado hoje no estado, né? E eu recebi também com essas manifestações com muito carinho, tanto as iniciais para não ser, quanto as finais para ser. Tenho tido o apoio do partido, né? A minha maior fonte de contribuições financeiras à campanha veio do Partido Nacional, do Fundo Partidário, então o partido resolveu mais da metade da minha conta de campanha, enfim. Então isso de certa forma me deu uma certa tranquilidade. Estou acostumado a fazer campanhas com um orçamento modesto. Aliás, minhas campanhas sempre têm sérias restrições orçamentárias e para mim não foi novidade, mas tive o apoio do partido. Os dirigentes nacionais do partido vieram a Vila Velha, veio o ministro Bruno Araújo, que é meu colega deputado federal por Pernambuco, que é ministro das cidades. Vieram o presidente nacional, o líder do partido na Câmara, o líder do partido no Senado. Me sinto apoiado. O PSDB é um partido que não integra o governo Temer no campo fisiológico, né? No campo programático, que se estabeleceu o nosso diálogo com o governo federal. É um partido que pode vir ter candidaturas próprias presidenciais competitivas, pode voltar a governar esse país. E, enfim, eu vou estar cumprindo meu papel, dar conta de governar bem a cidade e ajudar, como prefeito de Vila Velha, dar uma contribuição ao Brasil na retomada do rumo da sua economia e da distribuição de renda
Eu acho que é um papel importante que cada prefeito vai ter, e eu espero fazer bem a minha parte, e no contexto de um partido que é nacional, de um partido que se articula no governo central e que um partido que vai nos apoiar também na nossa próxima administração. Apesar... Desculpa, pode. A eleição da Câmara, como é que o senhor avaliou a renovação da Câmara? É uma Câmara favorável? Antes de você, só porque a pergunta tem a ver com essa resposta que o senhor deu, apesar das explicações do senhor sobre a escolha que o senhor teve que fazer e o contexto todo que o senhor nos explicou aqui sobre isso, sempre há uma polêmica se o quanto é justo, vamos dizer assim, para o eleitor, julga justo, o deputado, o vereador, interromper um mandato para concorrer a outro, né? Então, o senhor, como o senhor mesmo disse, o senhor vinha fazendo um bom trabalho na Câmara, já estava sendo reconhecido, em 2 anos conseguiu, acho que um desempenho de destaque, um papel de destaque, e o senhor acabou fazendo essa opção pela Prefeitura. A gente pode até discutir isso, quanto que perde a população de Vila Velha com o senhor deputado e quanto ganha a população de Vila Velha com o senhor prefeito, caso o senhor seja eleito. Agora, falando do projeto do Max Filho, o que isso interrompe ou isso de alguma maneira mexe com o projeto político do Max Filho, que o senhor tinha um outro plano e o senhor teve que, vamos dizer assim, fazer um novo plano, né? O senhor teve que mexer no seu plano. Olha, o meu projeto político é um projeto de servir ao meu estado, servir ao meu país, servir as pessoas, servir ao próximo. Acho que a vida pública para mim é isso, é serviço, né? Eu não estou na vida pública para me servir do público, que aliás tem sido até a regra nacional, né? Os políticos vêm à vida pública para se servir, para aumentar patrimônio. Eu acho que vida pública para mim é servir ao próximo, servir à coisa pública. E aí eu não tenho projeto pessoal. Eu acho que acima do projeto pessoal está a necessidade das pessoas, a necessidade do povo, a necessidade do município. E quando assumi a condição de ser candidato a prefeito de Vila Velha, só foi nisso que eu pensei, né? Eu acho que esse desejo de servir, não tem sentido a pessoa estar na vida pública se não for para servir. Se não for para servir, não serve para estar na vida pública, na vida política. É uma exposição excessiva, você não tem muitos momentos de privacidade, sua família fica exposta também. Então, ou você está na vida pública para servir, ou então você não serve para estar na vida política. E falando da questão da Câmara, acho que a renovação da Câmara de Vila Velha se deu de forma expressiva. Assim, eu tenho o apoio da maioria dos vereadores que foram eleitos, né? A grande maioria, e alguns estão neutros na disputa, alguns poucos estão apoiando meu concorrente. Eu acho que é democrático. Vou ter uma melhor relação possível com a futura Câmara. Estou muito feliz de ver a representação feminina de volta à Câmara. As 3 vereadoras eleitas em Vila Velha estão no nosso palanque, na nossa campanha. Estou muito feliz com a eleição da Dona Arlete, uma das mais justas nessa eleição, da Patrícia Crisanto, da tia Nilma, as mulheres voltando a ter voz, ter vez. Isso não é à toa que estão na nossa campanha também, né? E outros vereadores eleitos, alguns reeleitos também, que têm tido um destaque. O vereador mais votado, inclusive, está na nosso palanque, enfim. Eu estou muito feliz com a renovação da Câmara. Perdemos alguns nomes também que, se tivessem sido reconduzidos, seria de inteira justiça, mas enfim. Eu acho que a futura Câmara vai poder somar muitas luzes ao futuro prefeito, à futura administração e dialogar nas políticas sociais para construir um novo momento para Vila Velha. O senhor agora pode aproveitar o último minuto para o senhor dar um recado ao eleitor de Vila Velha que vai às urnas no próximo domingo para votar. Eu acho que Vila Velha tem mais a ganhar do que a perder, né, para a nossa eleição, né? A boa relação que eu construí em Brasília, nesses 2 anos que estou lá, o apoio de toda a bancada federal, para nos dar essa cobertura. Mas o deputado tem direito a meia dúzia de emendas por ano. Nós vamos ter essas emendas dos senadores, dos deputados. Nós temos o apoio da bancada federal do PSDB, o ministro Bruno Araújo, essa boa relação. Alguns colegas meus viraram ministro de Estado. Essa boa relação criada lá em cima, a boa relação que construímos no governo do Espírito Santo.
O foco nas políticas sociais, que é o nosso forte, já mostramos isso quando passei pela prefeitura, e sobretudo retomar um diálogo. Vila Velha acabou com o orçamento participativo em pleno século XXI, então o protagonismo da população, a participação popular, ensejar esses canais de diálogo, um prefeito que saiba ouvir, saiba conhecer e saiba dar solução aos problemas, né? E um governo que governe com ética, com transparência, com decência, que não faça as coisas por debaixo dos panos, atrás das cortinas, que faça com transparência total, com decência, honestidade no trato do dinheiro do contribuinte, porque afinal de contas é um dinheiro sagrado. E aí eu peço o voto para o 45 Max Filho no dia 30 de outubro. Muito obrigado.